Para nós é um motivo de festa podermos continuar nesse estudo que temos feito desde a semana passada. Na verdade, a Ibaviva até começa meio atrasado, né? Porque se você andar por aí, em outubro, as cidades, as lojas, enfim, tudo já respira Natal. Então a gente começa a nossa celebração de Natal na Ibaviva, especialmente no começo do mês de dezembro, porque a gente entende que esse é um evento, esse é um momento da nossa história como igreja cristã, como discípulos e discípulas de Jesus, que nós precisamos trazer a reflexão, trazer a nossa memória e relembrarmos mais uma vez. E esse relembrar é nos engajarmos mais uma vez com aquilo que de fato é a mensagem do Natal, com aquilo que de fato é aquilo que a Bíblia, o Evangelho, nos comunica sobre esse grande dia, sobre esse grande evento, que é a vinda de Jesus a este mundo, o seu nascimento virginal e tudo o que ele representa na história da humanidade. Então, para tentar fazer justiça à grandiosidade deste evento, da vinda do Filho de Deus ao mundo para estar entre nós, viver entre nós, nós pensamos nesse tema a partir mesmo daquele texto de João que eu li no início, logo depois da primeira música, com aquela palavra de Jesus: venham e verão, venham e vejam. Quer dizer, o Evangelho de João é um convite mesmo para que a gente vá com Cristo e o conheça, saiba o que ele diz dele mesmo, saiba o que esse Jesus proclama acerca de si mesmo. Quais são as verdades que nós aprendemos sobre Jesus a partir do seu próprio ensino, sabendo que o seu ensino é aquilo que ele disse, mas também aquilo que ele fez. Em tudo isso está o ensino de Jesus para nós. Por isso, venham e vejam o porquê do Natal, é o nome da nossa série, e o tema que eu quero conversar com vocês hoje é de duas afirmações complementares que Jesus faz lá no capítulo 10 do Evangelho de João, que é: eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor talvez seja uma frase autoexplicativa, mas eu sou a porta talvez seja uma frase meio confusa, uma afirmação meio com o que será que Jesus está querendo dizer com ser ele uma porta, Então a gente vai pensar um pouquinho sobre essas duas afirmações de Jesus a partir do capítulo 10 do Evangelho de João. Mas antes de fazer a leitura do texto, eu gostaria de refletir com vocês o seguinte: todas essas afirmações que Jesus faz sobre si mesmo, como por exemplo, eu sou a luz do mundo, como por exemplo, eu sou o pão da vida, ou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Todas essas afirmações que Jesus faz de si mesmo, muito mais do que definirem a sua pessoa, definirem a sua identidade, elas são respostas a questionamentos existenciais que nós temos como seres humanos. O Evangelho de João, então, quando é escrito, cerca de 60 anos depois da morte de Jesus, no final do primeiro século, portanto, é um texto escrito para levar pessoas ao conhecimento desse Cristo. Então, ele é muito diferente, você já deve ter reparado isso, de Mateus, Marcos e de Lucas. João é quase que uma pregação. João é um texto que não tem o interesse tão grande de seguir a sequência histórica dos eventos relacionados à vida de Jesus, como os 3 primeiros evangelhos. Ele tem o interesse de ser para nós uma pregação, de vir direto ao encontro do nosso coração a partir daquilo que são questionamentos existenciais que nós temos como seres humanos. E sobre essas duas afirmações de Jesus, eu gostaria de levantar separadamente alguns desses questionamentos. Como, por exemplo, onde encontraremos a segurança que dinheiro nenhum pode comprar? E segurança é algo que está em alta no nosso tempo. E gastamos e investimos demais com segurança. E quanto mais a pessoa possui dinheiro, mais ela gasta em proteger os bens que ela possui, aquilo que ela adquire. Quem não tem muita coisa não tem lá muito o que proteger, não tem muito o que segurar. Mas nós vemos que o nosso mundo é um constante apelo por segurança em diversas dimensões.
Só que existe uma segurança que dinheiro nenhum pode comprar. Existe uma segurança que nenhum valor que nós conhecemos como seres humanos é capaz de pagar. Nenhum valor. Que segurança é essa? E aonde encontraremos essa segurança que dinheiro nenhum pode comprar? Nas mãos de quem, então, podemos confiar a nossa vida sem temermos o engano? Nas mãos de quem eu posso confiar a minha vida sem precisar ter medo de ser enganado? Nas mãos de quem eu posso confiar tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, sem ter nenhuma desconfiança de que eu posso ser enganado ou de que eu posso ser enganada? Quem pode nos conduzir em segurança à nossa verdadeira casa? Quem é que pode nos dizer, de fato, onde é a nossa verdadeira casa? Esse é um questionamento que surge quando nós nos vemos no mundo, mas não nos achamos em nenhum lugar. Não nos encaixamos em nenhum lugar. Percebemos que tudo aquilo que conquistamos, tudo aquilo que possuímos, não nos dá o sentimento, a sensação de que este é o meu lar. Porque por mais que a gente consiga, por mais que a gente alcance, por mais que a gente construa casas dos nossos sonhos, nós sempre teremos ao nosso redor um mundo envolto na injustiça, na maldade, na opressão, no medo. Por mais que tenhamos as nossas casas, nós precisaremos pagar alto por segurança, porque dentro das nossas próprias casas não nos sentiremos seguros. Aonde é que a gente pode dizer que de fato é o meu lar e ali eu estou em segurança absoluta, onde mal nenhum me alcança, onde injustiça nenhuma me alcança? Aonde é essa casa? E quem pode me conduzir em segurança até a nossa casa? Quem me dará direção quando eu me ver perdido e desorientado? E por quantas vezes na nossa vida nós nos sentimos perdidos e desorientados? Por quantas crises nós passamos na nossa vida, onde o sentimento é de que eu não faço a mínima ideia de para onde eu devo ir, que rumo devo tomar, que caminho devo seguir? Quem, então, me dará direção quando eu me ver nessa situação? A voz de quem eu devo seguir quando todas as outras vozes silenciarem? E principalmente, as vozes que falam de dentro do nosso coração, as nossas muitas vozes, que querem tantas coisas e que nos levam a tantas direções. Não só as vozes que vêm desse mundo e que são plantadas dentro do nosso coração, mas todas essas vozes que já nascem dentro de nós e que essas vozes vão gritando alto ao longo da vida, mas chega um momento em que as vozes silenciam. E a voz de quem, então, eu devo ouvir? A partir, então, dessas perguntas, Jesus pode nos propor uma resposta, quando Ele fala que Ele é a porta. Eu sou a porta. Vamos refletir sobre esse texto, João capítulo 10, do verso 1 até 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham plenamente. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, diante das tuas palavras, diante daquilo que acabamos de ler, e que colocamos, Pai, nestas palavras a nossa confiança, o nosso desejo de orientação e a nossa expectativa de que o teu Santo Espírito sopre em vida em nossos corações. Transforma, Senhor, essas palavras em vida. Transforma essas palavras em direção para o nosso viver. Transforma essas palavras, Pai, enquanto as ouvimos, em o conforto de estarmos seguros nas Tuas mãos, de encontrarmos no Senhor as respostas que tem, Senhor, nos levado a refletir, a chegarmos a crises, a conflitos. Que estas palavras, Senhor, se transformem em vida para nós e encontremos sentido para a nossa existência, a partir daquilo que o Senhor está nos revelando com tão profundas e preciosas palavras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma coisa que nós sabemos, e a Bíblia deixa isso muito claro: nós precisamos de segurança. Nós não nos garantimos. Nós precisamos de segurança. E por isso esse texto nos fala e nos coloca na situação onde a nossa segurança está em jogo. Ele começa falando do ladrão, ele fala do aprisco e ele fala das ovelhas. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ele começa fazendo uma afirmação e que serve de alerta para os seus ouvintes, para aqueles que ouvem o seu evangelho. E esse alerta é muito simples: existem entre vocês ladrões e assaltantes. Existem entre vocês pessoas que querem roubar aquilo que pertence a vocês. Existe, e essa é uma realidade. E Jesus coloca isso diante dos seus ouvintes. E ele vai falar algumas coisas importantes sobre esses ladrões e sobre esses assaltantes, que geralmente é uma confusão que a gente faz sobre esse texto, mas já já a gente chega nesse ponto. Ele fala então primeiro da realidade dos assaltantes e dos ladrões que estão sempre ao nosso redor e que eles são sedutores, eles sabem fazer a coisa. Eles sabem chegar nos seus objetivos, eles sabem chegar sorrateiramente até o aprisco, mas qual é a característica? Eles não entram pela porta. Por quê? Porque quem entra pela porta é o pastor. O ladrão, ele entra pela lateral, ele entra por cima, ele entra pela janela, ele entra pelos fundos, mas não pela porta. E aonde ele entra? O texto nos fala do aprisco. No versículo 6, aí do capítulo 10, é dito que Jesus usou essa comparação. Significa que palavras como ladrão, assaltante, porta, ovelhas e aprisco, obviamente são metáforas que Jesus utiliza para falar de algo da nossa realidade concreta, da nossa experiência de vida. E o que é um aprisco? Talvez não seja uma palavra do nosso cotidiano. Um aprisco ou um redil é o lugar onde se recolhia as ovelhas. Esse é o principal sentido de aprisco nesse texto, o lugar de abrigo. O lugar onde as ovelhas ou cabras, era geralmente usada para ovelhas ou cabras, era o lugar, o aprisco, onde essas ovelhas estavam protegidas e seguras. Quem as conduzia ao aprisco e quem as levava para fora era exatamente o pastor, pelo comando da sua voz. Então, nos fala aqui de um aprisco como uma metáfora. O que é isso? As ovelhas somos nós. E o aprisco? O aprisco é o nosso lar. O aprisco é a nossa casa. É o nosso ambiente seguro. É o nosso ambiente de absoluta segurança. A metáfora é mais ou menos assim, como se o mundo fosse o lugar por onde nós andamos. Mas existe um único lugar, onde de fato é a nossa casa, onde de fato é o nosso lar, onde estamos protegidos, onde estamos cuidados, debaixo das mãos do bom pastor. E esse lugar, esse nosso lar, a nossa casa nesse texto, é exatamente esse aprisco. Mas esse aprisco, como a gente percebe, está sob ataque,
está em constante vista de ladrões e assaltantes que querem saquear, roubar o que há no nosso lar, no nosso aprisco. Por isso ele fala das intenções dos ladrões e dos assaltantes. Ele diz na parte A do versículo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O que isso significa? O ladrão não tem interesse em cuidar das ovelhas, em proteger as ovelhas, em abrigar as ovelhas. O ladrão quer apenas roubar as ovelhas, quer apenas matar as ovelhas e quer apenas destruir as ovelhas. E essa é a confusão que nós normalmente fazemos sobre esse texto, porque em nenhum momento esse texto está falando do diabo. A gente até substitui o ladrão por diabo, não é verdade? O diabo vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, ou a gente até muda também, Jesus veio para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Em nenhum momento esse texto está falando do diabo. E o que deixa claro isso para nós é o contexto todo, até chegar no capítulo 10 do Evangelho de João, especialmente os versículos finais do capítulo 9, onde a discussão de Jesus é com líderes religiosos. É com líderes religiosos. É claro que a gente não está falando de uma casa física. É claro que a gente não está falando de um aprisco real, concreto, físico, mas um aprisco, uma questão existencial. Significa que não são engenheiros e arquitetos que vão construir essa casa para nós, esse lar para nós, mas esse lar é construído pelo próprio Deus para nós, que é a sua vida, o relacionamento com Ele, a intimidade com esse Deus, sentir-se sob o cuidado desse Deus. Assim nós estamos em nossa casa, onde quer que nós estejamos, porque estamos sob o cuidado desse Deus, porque estamos sob a proteção desse Deus. Por outro lado, sempre existiram e sempre existirá líderes religiosos, que nesse texto Jesus compara com ladrões e com assaltantes. Pessoas que estão por aí te dizendo, o caminho é esse, o aprisco é esse, é por aqui que ele tem entrado na nossa vida, é por aqui que ele tem ido nesse mundo e feito discípulos para eles. Esses líderes religiosos são a falsa voz de Deus, que muitas ovelhas seguem. E é justamente nesse contexto de discussão com os líderes religiosos é que Jesus nos dá essa palavra. O ladrão, ele vem para roubar, para matar e destruir. E, gente, nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. Nós temos diversas pessoas, diversas instituições tentando nos dar o caminho de casa, tentando nos dizer o que nós precisamos, tentando nos dar respostas para as nossas questões existenciais. Nós temos diversos líderes religiosos e sempre tivemos esses líderes religiosos entre nós tentando dar respostas para aquilo que é a maior urgência do nosso coração, das nossas maiores necessidades. E é justamente por causa do desespero humano que líderes religiosos conseguem fazer com que pessoas doem absolutamente tudo o que possuem para eles, na promessa de que eles resolverão os problemas das pessoas. Daí o que acontece? Esses problemas não são resolvidos. Obviamente que esses problemas dessas pessoas não serão resolvidos. E o que vai acontecer quando a depressão chegar porque estava duplamente enganado? É que essa pessoa nunca mais vai querer ouvir falar sobre Deus, igreja, Bíblia, Jesus e etc. Por quê? Porque ouviu não a voz do pastor, mas ouviu a voz do ladrão e do assaltante, aquele que não entra no aprisco pela porta. Essa é a questão. Então, que voz ouviremos? Aonde e em quem depositaremos a nossa confiança? Essa é uma questão que Jesus quer alertar as pessoas. Não é porque aquele sujeito fala sobre Deus que ali se ouve a minha voz e que ali está a minha porta. Não é porque aquele lugar tem um discurso bonito sobre fé,
sobre vida eterna, sobre religião e etc. Não é porque aquela música está falando sobre Deus, não é porque aquele livro está falando sobre Deus. Lembra, o ladrão engana, e ele consegue enganar. E ele leva as ovelhas que não conhecem a voz do seu pastor. Por quê? Porque elas ouvem e confundem. Acham que qualquer voz que elas ouvirem é voz a ser seguida. E aqui existe o risco muito grande de nós nos perdermos, das pessoas se perderem. Qual é o objetivo do Evangelho? É nos deixar isso com muita clareza. Cuidado, cuidado, porque tem um monte de gente interessada em te dar direção. Mas eles vão cobrar caro por essa direção. E o pior de tudo, essa direção vai dar em lugar nenhum, vai dar em nada, vai dar na sua morte e na sua destruição. Tem um monte de gente que está por aí, somente para roubar, para matar e para destruir. Aquele que entra pela porta das ovelhas, esse é diferente. Diferente do ladrão e diferente do assaltante, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Presta atenção nessa questão de ouvir a voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. O pastor que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. E ele chama o nome da ovelha. Ela ouve a voz do pastor, ela reconhece a voz do pastor e atende, e obedece, e segue a voz do pastor. Por quê? Porque confia. Porque sabe quem é o pastor. Porque sabe que ele cuida e que o único interesse que ele tem é cuidar, é amar, é proteger, é abrigar, é conduzir ao aprisco, é conduzir aos pastos verdejantes, é conduzir às águas cristalinas, é proteger quando a ovelha estiver passando pelo vale da sombra da morte, é proteger. Essa é a grande intenção desse pastor. Por isso, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre para ele a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Por isso, é preciso conhecer a voz do pastor. Olha o que o texto diz. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, detalhe, ovelhas que ele chamou pelo nome, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Há um tempo atrás, a minha irmã mandou para mim um vídeo pelo WhatsApp. Eu detesto que me mandem vídeos pelo WhatsApp, mas esse foi muito bom, esse foi muito legal. Né? Então, já fica a dica para vocês, tá? E a minha irmã me mandou esse vídeo pelo WhatsApp, e era um vídeo muito interessante, gravado por turistas, obviamente, e era esse fenômeno, deles estarem lá, diante de um pasto enorme, uma quantidade grande de ovelhas, todas espalhadas pelo pasto, e aí uma quantidade grande de turistas ali na barreira, ali naquela grade de proteção. E aqueles turistas começavam a gritar os nomes das ovelhas. E o pastor falava nomes de ovelhas e eles começavam a gritar. E eles gritavam, chamavam pelo nome, gritavam. E as ovelhas nem se mexiam. Continuavam de costas, continuavam comendo, continuavam andando, numa boa. E aquela quantidade de turistas ia aumentando, e aquela gritaria de todo mundo chamando, e as ovelhas quietinhas. Aí depois chega o pastor das ovelhas, fala, agora todo mundo fica em silêncio que eu vou chamar. Ele dá uma única voz de comando e imediatamente todas as ovelhas se levantam e vêm na direção dele.
Por quê, gente? Porque isso é um fato real. Essa é uma sociedade que conhece muito bem a cultura de lidar com as ovelhas. Isso é parte do seu dia a dia. E Jesus fala de algo muito tocante para a realidade daquelas pessoas. Ele sabe exatamente o que Jesus está dizendo, porque eles têm essa cena de um pastor que chama e as ovelhas seguem, vão atrás. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Não vão atrás porque há uma promessa maior de um pasto, porque há a promessa de um aprisco duplex, porque há uma promessa com diversas outras coisas. Eles não seguem outra voz, independente do que seja a promessa que o pastor fez. Eles só seguem uma voz, porque é a única voz que eles conseguem discernir no meio de todas as outras vozes. Mas para que isso seja possível, nós precisamos conhecer a voz desse pastor. Precisamos reconhecer essa voz, e somente essa voz. Mas nós estamos acostumados a seguir com tanta facilidade tantas outras vozes. Por quê? Porque a voz já não nos importa. O que nos importa é a promessa. O que nos importa é a proposta. O que nos importa é o que ele nos oferece. Se eu vejo que vai trazer algum benefício, eu sigo. Não importa quem disse. Não importa a voz. Esse texto é claro para dizer o seguinte: cuidado, porque estes não são os pastores. Este não é o pastor. Estes são aqueles que estão interessados no que você tem. Eles não estão interessados em cuidar de você, em proteger você. O único interesse deles é aquilo que eles querem extrair da sua vida, extraírem de você. Daí esse texto nos deixa muito claro o seguinte: as intenções de quem entra pela porta. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra tradução, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a intenção do pastor. E o contraste é muito claro. O ladrão e o assaltante vêm para quê? Para roubar, para matar e para destruir. E Jesus, ele vem para quê? Ele vem para fazer o oposto. Ele vem para nos dar vida. E mais, não é qualquer vida. Não é sobrevivência. Ele vem para te dar vida plena. Ele vem para te dar vida em abundância. Ele vem para te dar vida perfeita, vida que transborda de tanta plenitude. Essa é a vida que este pastor vem dar para nós. Aqui é um ponto importante, porque, gente, Jesus não nos dá a vida como um presente, independente da sua pessoa. O que é essa vida que esse pastor vem dar para nós? É a vida dele. É a vida dele. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida abundante. Ele não nos dá esse presente e sai fora. O que é vida plena e o que é vida abundante é a vida do próprio Cristo na nossa vida. É a vida dele que nos foi dada. É este pastor que dá a vida por nós, para que na vida dele nós conheçamos a vida abundante, a vida plena. Portanto, receber de Jesus vida e vida plena significa andar com Jesus, estar com Jesus, relacionar-se com Jesus. Ter esse Jesus na nossa vida, desfrutar de um relacionamento com Ele. E aqui vem a diferença também daquele saber acerca de Jesus e o conhecer Jesus. Quando na Bíblia nós lemos a palavra conhecer ou conhecimento, o que está em questão não é um conhecimento intelectual, racional, mas um relacionamento, uma intimidade. Algo de proximidade, onde os dois estão juntos e os dois se tornam um só. Isso vai ficar mais claro lá na frente. Quer dizer, esse relacionamento, então, é essa vida plena que nós podemos desfrutar. Ou seja, gente, conhecer a voz desse pastor e desfrutar da sua vida plena depende muito do quanto desse Jesus nós estamos conhecendo.
se nós estamos enchendo a nossa cabeça com curiosidades acerca de Jesus, das histórias de Jesus, das histórias bíblicas, isso pode até ter o seu valor para alguns, mas não é por aí que nós vamos ouvir e discernir a voz do único pastor. Não é por aí que nós vamos ter um relacionamento íntimo e profundo com esse Jesus, porque saber coisas acerca de Jesus o mundo inteiro sabe, mas não são todos que ouvem a voz do único pastor. Não são todos os que entram pela porta das ovelhas. Não são todos. E esse é um ponto importante. Nós precisamos nutrir esse relacionamento, fazer com que essas informações que, por exemplo, estamos recebendo hoje, se transformem de fato em vida para nós, e não apenas curiosidades. Em outras palavras, o nosso interesse não é que você saia daqui sabendo o que esse texto de João 10 disse, mas é que você saia daqui buscando e desejando profundamente ouvir uma única voz, e a voz do verdadeiro pastor. Que você esteja saindo daqui desejando profundamente o conhecimento desse Jesus, que é a nossa vida e a nossa vida em sua plenitude. Por isso, esse texto nos leva a essa declaração de Jesus, e essa é a declaração da nossa segurança. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou estará em segurança, essa é uma outra possibilidade de tradução. Esse texto, essa palavra de Jesus, que vem lá no capítulo 10, ela deixa clara uma coisa para nós. Que aquilo que a gente esperava ser, que é Jesus dizer para nós quem é o pastor, não acontece tão rápido. Ele faz uma afirmação mais profunda e anterior ao dizer quem é o pastor. Porque quem está ouvindo toda essa história e quem está ouvindo toda essa comparação já está se perguntando, tá, então quem é esse pastor? Quem é esse que fala e eu tenho que ouvir a voz? Quem é o pastor? Quem é o pastor? Essa é a pergunta. Mas quando chega Jesus para dar a explicação, antes de dizer que ele é o pastor, ele faz uma afirmação muito forte. Eu não sou só o pastor, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou anterior ao pastor, eu sou o aprisco. Eu sou o lugar por onde as ovelhas entram. Eu sou o lugar por onde o pastor conduz as ovelhas. E é só em mim e através de mim, é quem passa pela porta, é quem chega ao aprisco pela porta, que sou eu, é quem encontrará pastagem, é quem encontrará salvação, é quem encontrará segurança, é quem encontrou o seu lar. Eu sou a porta das ovelhas. E o que dentro do aprisco está relacionado a mim, ou seja, só há uma porta pela qual poderemos entrar e encontrar segurança, vida, alimento, sustento. Só há uma porta, e essa porta é Jesus Cristo. Antes de se dizer como o pastor que conduz as ovelhas, ele vai para uma afirmação mais profunda, maior: eu sou a própria porta das ovelhas. E se alguém quiser encontrar vida, tem que passar por mim. E se alguém quiser encontrar a plenitude de vida, vai ter que passar por mim. Eu sou a porta. Ele se torna, portanto, também o critério interpretativo para julgarmos se pastores, se líderes, se instituições têm nos conduzido de fato a Cristo ou a outros lugares. Porque a questão é a seguinte: se conduz a Cristo de fato, então, ok. Mas se conduz a si mesmo, se conduz a outras propostas, se conduz a outras promessas, se conduz a bênçãos que Jesus nunca prometeu para nós, então cuidado, porque esta não é a porta deste aprisco. A porta é Jesus Cristo. O pastor conduz até a porta. O pastor
conduz a Cristo. A igreja é aquela que conduz a Cristo. É o próprio Cristo vivendo nesse mundo. Aqui, então, a salvação é concedida a quem ouve a voz do pastor e entra no aprisco. Significa, a salvação é concedida àquele que ouviu a voz do pastor, entrou pela porta das ovelhas e chegou na sua casa. Encontrou o seu lar. Encontrou a sua verdadeira e plena segurança. Outras questões que eu quero refletir com vocês, para ir para a segunda parte do texto. Quem vai me amparar quando os meus pés vacilarem? Quem estará ao meu lado quando eu me sentir só? Quem me dará orientação e cuidado desde a juventude até a velhice? Essas são questões, gente, importantíssimas para nós, por um motivo muito simples. De alguma forma, nós estamos seguindo alguém. Não tenha dúvidas com relação a isso. Alguém você segue. Você segue alguém, você segue uma ideologia, você segue princípios, você segue sonhos, e muitas vezes esses sonhos foram plantados dentro de você pela sociedade, pela mídia, pela nossa cultura, pelo consumismo. Alguma coisa nós estamos seguindo. Mas será que vale a pena seguir qualquer coisa? Quem de fato nós devemos seguir? Porque esse quem, a quem vamos entregar a nossa vida, ouvir a sua voz e sermos conduzidos por ele, é este que vai me amparar quando os meus pés vacilarem. É esse que vai ser aquela experiência do salmista. O Senhor é o meu bom pastor, e de nada eu terei falta. É Ele quem me faz andar pelos pastos verdejantes. É Ele que me conduz até as águas tranquilas. É Ele quem refrigera a minha alma. É Ele que me guia pelos caminhos da justiça, por amor do teu nome. E ainda que nós andemos por vales de sombra, por vales de morte, a gente não vai precisar ter medo. Por quê? Porque eu sei quem é o meu bom pastor. Ele me protege. Ele pode me amparar. É Ele quem cuida de mim quando os meus pés vacilam. É Ele que está ao meu lado quando todos os outros me abandonarem. É Ele que estará comigo quando tudo se perder. É Ele que estará comigo quando o mundo ao meu redor vier abaixo. Ele estará ao meu lado. Quem vai me dar a orientação e o cuidado desde a juventude até a velhice? E aqui é um ponto importante. Nós, mais jovens, e nós, mais experientes, precisamos da mesma orientação e do mesmo cuidado. Não necessitamos de cuidados especiais somente quando atingimos uma idade mais avançada e que o nosso físico já não é mais o mesmo, a nossa memória já não é mais a mesma. E o que me faz dizer essas palavras é um texto muito especial de Eclesiastes, capítulo 12. Quando ele começa falando sobre a velhice e todos os desafios da idade mais avançada, como um conselho para o jovem: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Quem me dará orientação? Quem cuidará de mim desde a juventude e até a velhice? Aquele mesmo bom pastor que me acompanha desde a minha mocidade, desde a minha juventude, é aquele que estará comigo até o fim dos meus dias. E essa é uma certeza que Jesus nos concede. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas
me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Precisamos de cuidado. Essa é a outra verdade. Assim como precisamos de segurança para a vida, nós precisamos de cuidado. Se tem algo que a gente pode dizer, e talvez uma boa palavra para definir a condição humana, a vida humana, é fragilidade. Nós somos frágeis. E somos frágeis em todos os sentidos. Somos frágeis pela nossa condição física. Somos frágeis emocionalmente. Vai me dizer que não. Somos frágeis espiritualmente. A fragilidade da vida. É por isso que eu não posso me garantir na minha própria força. É por isso que eu nunca posso dizer que eu não passarei por esse mal, ou essas coisas que acontecem com você não acontecerão comigo. Não é possível, porque estamos todos exatamente na mesma condição. E não há dinheiro, não há instituição, não há poder, não há ideologia, não há política, não há sistema de governo, absolutamente nada que nos ofereça o cuidado para a vida, como de fato precisamos. É por isso que Jesus chega para nós e diz o seguinte: vocês estão sob os cuidados do bom pastor. Por quê? Porque eu sou o bom pastor. E o que faz de mim o bom pastor? Essa palavra inicial e decisiva. Sabe por que eu sou o bom pastor? Sabe por que eu posso dizer que eu sou o bom pastor? Porque eu sou aquele que entrega a vida, que dá a vida pelas suas ovelhas. Todos os outros não estão interessados nas ovelhas, a ponto de dar a sua vida pelas ovelhas. Se tiver que perder uma ovelha, que seja o lobo que leve essa ovelha embora. Eu não vou querer arriscar minha vida para me colocar entre um lobo faminto e uma ovelha, sendo que eu tenho várias outras, e que logo, logo elas procriam e aí eu tenho mais ainda. Essa é a lógica de um pastor que não está interessado, de fato, na vida das ovelhas, como este bom pastor está. Este bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E Jesus faria isso literalmente. Ele daria sua vida à morte para resgatar as suas ovelhas, para que as suas ovelhas ouvissem a sua voz, para que as suas ovelhas soubessem quem Ele é, para que as suas ovelhas o conhecessem. Ele daria literalmente a sua vida na cruz do Calvário, para que naquela cruz as suas ovelhas ouvissem a sua voz. Para que naquela cruz essas ovelhas percebessem que nenhum pastor, que nenhum líder religioso, político, que nenhuma instituição e que nem ninguém subiria naquela cruz por mim. Mas o meu bom pastor subiu naquela cruz por mim. Ele deu a vida por mim. Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não está nem aí para as suas ovelhas, porque não pertencem a ele. E essa é uma afirmação importante desse texto. As ovelhas não pertencem ao assalariado, por isso eles não dão a mínima para elas. Mas existe alguém que dá tudo por essas ovelhas. E quem é este alguém? É aquele alguém a quem aquelas ovelhas, que ele chama pelo nome, pertencem. Gente, essa é uma imagem linda demais. A minha vida pertence a Jesus. A nossa vida pertence a Jesus. É dele, é propriedade dele. Sabe o que isso significa? Que ninguém tira você da mão dele. Que nada pode separar você dele. Pode acontecer o que for, mas nada e nem ninguém arranca você das mãos do bom pastor. Porque a sua vida pertence a ele.
pertence a Ele. Você é dele, você é propriedade dele. E Ele não te divide, não te empresta e não abre mão de você. Você é dele, Ele te comprou para Ele com o próprio sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E a sua vida pertence a esse Cristo, pertence ao bom pastor. Esse bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, porque essas ovelhas pertencem a Ele. E porque pertencem a Ele, essa é a segurança que nós temos. Jamais, nada e nem ninguém poderá tirar a nossa vida das mãos do bom pastor. Ovelhas e pastor que se conhecem. E essa é uma parte muito bonita também do texto. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que gostoso saber que o bom pastor conhece você. E que gostoso conhecer o bom pastor. Em que medida? Em que proporção? Na mesma medida, na mesma proporção que Jesus conhece Deus e Deus conhece Jesus. Você já imaginou um negócio desse? Olha a medida. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Sabe o que significa conhecer? De novo, não é saber a respeito de, ter algumas informações sobre a pessoa. Não é conhecer porque é amigo do Facebook. Não, é conhecer porque a vida do pastor e a vida da ovelha é uma vida só. Eles são tão íntimos e são tão ligados, são tão unidos, que já não são mais dois, são um só. E essa é uma afirmação que Jesus faz constantemente ao longo do Evangelho de João. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E assim como eu e o Pai somos um, eu e as minhas ovelhas somos um só. Esse é o nível de conhecimento, de profundidade de conhecimento que Jesus quer ter de você e que você precisa ter de Jesus. Por fim, o bom pastor continua a chamar as suas ovelhas de volta para casa. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Que coisa linda! Esse pastor continua em missão no mundo. Esse pastor continua a ir aos campos, chamando as suas ovelhas, que ouçam a sua voz, entrem pela porta das ovelhas e ali encontrem a segurança, ali encontrem o cuidado. O que nós vamos fazer com essa mensagem, eu deixo aos seus cuidados. Eu deixo para a sua reflexão e para a sua decisão. A continuação do texto vai dizer que aqueles que ouviam Jesus se dividiram. Alguns disseram, Jesus está louco, ou ele é um endemoniado. E outros disseram, ele não é endemoniado. Como um endemoniado poderia dar a vista aos cegos? Para muitos, Jesus abre os olhos. E é isso que eu realmente espero que Ele esteja fazendo com você. Se você já entregou a sua vida a este bom pastor, se você sabe qual é a porta das ovelhas e você entra por esta porta, se você ouve a voz desse pastor e se você conhece esse pastor, então que estas palavras sejam uma palavra de conforto, de ânimo, de relembrar da nossa segurança. Mas se você ainda está ouvindo muitas vozes e você não sabe qual é a porta do pastor, eu gostaria de orar com você nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos e nós tivéssemos um momento de oração. Gostaria que a gente refletisse o seguinte: quem é esse Jesus para nós? Ele de fato é o pastor que você tem ouvido a voz? Pai querido, nós queremos aproveitar esse momento
diante da sua palavra, diante do que foi exposto. E pedirmos, Pai, que se há pessoas entre nós que ouviram a tua voz nessa manhã, que ouviram aquilo que o Senhor tinha para dizer e que perceberam, Pai, que talvez tenham sido conduzidas por tantos caminhos nessa vida, encontraram tantas decepções com movimentos religiosos, com outras instituições, com ideologias, com tantas ideias que supostamente dariam sentido à nossa existência, mas que nessa manhã, pelo sopro de vida do Teu Espírito, são ovelhas que ouviram a voz do pastor. O que oramos, Pai, em pedido ao Senhor, é que haja uma resposta, que essa voz continue a chamar e que essas pessoas, Pai, tomem uma decisão de andarem pelos Teus caminhos, de ouvirem e de seguirem essa voz, e que a Tua voz, Pai, silencie todas as outras vozes. Tape, Senhor, os nossos ouvidos para todas as outras vozes que não sejam a Sua, porque, Pai, é somente o Senhor que queremos seguir. Somente ao pastor que deu a vida por nós é que de fato vale a pena seguir. Obrigado por tudo isso que o Senhor fez por nós. Obrigado porque o Senhor um dia veio a este mundo clamar, fazer com que a voz do Senhor fosse ouvida aos quatro cantos dessa terra, onde o Senhor nos chamava de volta para nossa casa. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.